Nunca revele essas coisas, nem para quem você confia. Há momentos em que a vida exige silêncio, não como fuga, mas como fortaleza. E se existe algo que Marco Aurélio entendia melhor do que qualquer imperador, era que nem todas as verdades do espírito podem ser colocadas nas mãos do mundo. Há partes de você que precisam permanecer intactas, livres das expectativas alheias, protegidas das opiniões que tentam moldar até o que você ainda está aprendendo a compreender. Hoje, quero que você perceba a dimensão disso. Quero que você entenda por que seu silêncio vale mais do que sua confiança mais íntima, porque existem portas dentro de você que ninguém deveria atravessar, e porque revelar certas coisas não é um ato de transparência, mas de perda de poder. Pense no que você já contou para pessoas próximas, acreditando que seria seguro. Pense nas conversas em que você se abriu com a intenção de aliviar algo, esperando compreensão, esperando proteção, esperando maturidade. Agora reflita no que veio depois. As interpretações distorcidas, os conselhos que soaram como críticas disfarçadas, o uso das suas próprias palavras contra você, a sensação de exposição, de fragilidade, de arrependimento por ter dito mais do que precisava. O mundo não costuma guardar com o mesmo cuidado aquilo que você entrega com o coração aberto. E é justamente nesse ponto que o estoicismo se torna atual, necessário e urgente. Marco Aurélio escreveu para si mesmo, porque sabia que existem pensamentos que não devem ser oferecidos ao julgamento dos outros. Ele entendia que quando você expõe demais, você enfraquece sua capacidade de decidir com clareza. Quando você entrega suas intenções, você permite que o olhar externo interfira no que ainda está nascendo dentro de você. A maioria não percebe, mas quando você fala sobre seus planos, seus conflitos, suas dúvidas e ideias profundas, você abre uma brecha. Uma brecha que pode ser pequena, mas que deixa entrar opiniões que não deveriam existir naquele território. E cada opinião, cada comentário, cada julgamento cria pequenas rachaduras no seu foco, na sua segurança, no seu propósito. O silêncio não é ausência, é proteção. Ele não te isola, ele te prepara. Ele cria um espaço onde sua mente pode amadurecer sem ruídos, onde seus objetivos ganham força antes de enfrentarem o mundo, onde suas dores se transformam em sabedoria antes que alguém tente reduzi-las a um simples conselho superficial. Existe um poder imenso em guardar o que é sagrado. Existe grandeza em não entregar sua profundidade para qualquer ouvido disponível. Existe honra em preservar seu império interior, em proteger aquilo que sustenta a sua essência. E se você realmente deseja crescer, evoluir e se tornar alguém que domina a si mesmo, precisa aprender a reconhecer o valor do que guarda e o peso do que revela. Cada palavra que você distribui sem discernimento é uma peça do seu reino que você entrega a mãos que talvez não saibam ou não queiram cuidar. Cada pensamento íntimo que você expõe se torna uma arma em potencial. Não porque todos são inimigos, mas porque nem todos possuem a capacidade de compreender a complexidade do seu mundo interno. Há quem julgue, quem minimize, quem distorça, quem opine com base nas próprias feridas e não no que você realmente pretende construir. O estoicismo te convida a um tipo diferente de força, uma força silenciosa, uma força que não precisa se justificar. Uma força que não pede aprovação. Uma força que nasce quando você aprende a fechar portas estratégicas dentro de si e permitir que apenas o que está pronto para enfrentar o mundo seja revelado. Há coisas que ninguém merece ouvir porque ainda estão se formando dentro de você. Há pensamentos que você precisa moldar sozinho. Há dores que só se transformam em virtude quando não são interrompidas pelo ruído externo. Hoje, eu quero que você entenda isso com clareza.
há partes suas que devem permanecer invioláveis. E se você não aprender a protegê-las, alguém vai atravessar seus limites sem perceber o dano que está causando. É por isso que neste vídeo você vai descobrir exatamente o que nunca deve revelar, mesmo para aqueles em quem confia. Não por desconfiança, mas por sabedoria. Porque o seu mundo interno não é espaço público. Ele é território sagrado. Existe uma parte de você que não nasceu para ser compartilhada. Uma parte que não deve ser explicada, defendida ou colocada à prova diante do olhar de ninguém. Marco Aurélio chamaria isso de sua província interior, um território que nenhum cidadão romano poderia atravessar sem permissão. Hoje, quero que você enxergue esse território dentro de si. Quero que você entenda que o seu império interno é real e que ele é a primeira fronteira que precisa de silêncio absoluto para sobreviver. Não se trata de ser fechado ou distante. Trata-se de saber que sua mente é o único espaço que você realmente governa e que algumas áreas desse reino exigem portas trancadas, guardas atentos e um soberano que não fala mais do que o necessário. Você percebe como, ao revelar um pensamento íntimo, você imediatamente o submete à interpretação alheia. A partir desse momento, ele não é mais totalmente seu. Outra pessoa passa a tocar, mesmo que de forma sutil, aquilo que deveria crescer apenas sob a luz da sua própria consciência. É como permitir que alguém entre em um aposento ainda em construção. A pessoa não vê a visão completa, não entende o projeto, não compreende por que certas paredes ainda não estão erguidas e por que outras ainda parecem frágeis. E diante disso, ela opina, ela critica, ela pergunta, ela sugere, ela tenta ajudar com base no que vê, mas o que ela vê é apenas um estágio, não o destino final. E quando você deixa que esse tipo de interferência aconteça cedo demais, você enfraquece sua obra. O silêncio é a muralha que protege essa construção. Ele impede que impulsos, opiniões e expectativas externas invadam o espaço onde você está moldando sua identidade. É no silêncio que você analisa suas intenções com profundidade. É no silêncio que você confronta suas fraquezas sem medo de julgamentos. É no silêncio que você dá forma aos seus valores, não para impressionar o mundo, mas para se tornar alguém que honra aquilo em que acredita. Muitas pessoas confundem silêncio com ausência, como se você estivesse fugindo do mundo. Mas o estoico sabe que o silêncio é presença. Uma presença mais forte, mais sólida, mais consciente. E há algo que você precisa considerar. Quanto mais você fala, mais você entrega. Suas ambições, quando expostas cedo demais, perdem força porque seu cérebro interpreta a fala como uma forma antecipada de recompensa. Ele sente que você já avançou, mesmo que nada tenha sido feito. Isso te rouba disciplina, destrói foco, diminui sua capacidade de agir. Ao proteger o seu império interno, você impede que essa dissipação aconteça. O estoico age sem anunciar, constrói sem se vangloriar e só revela quando o resultado é impenetrável. Ele entende que o valor de um plano está no sigilo, porque o sigilo preserva a energia que ele precisa para se tornar real. Agora pense na sua vida. Pense em quantas vezes você abriu sua alma esperando compreensão, mas recebeu julgamento. Horas, não porque a pessoa fosse cruel, mas porque ela não tem acesso ao mesmo mapa interno que você usa para navegar. Ninguém sabe o peso das suas dúvidas como você sabe. Ninguém entende a raiz das suas intenções como você entende. Ninguém sente o impacto das suas dores como você sente. O mundo só vê fragmentos, e fragmentos nunca contam a história completa. Por isso, revelar certas coisas é uma forma de entregar o controle do seu império interno a alguém que jamais conseguirá governá-lo como você. A primeira fronteira do silêncio, portanto, é essa.
seus pensamentos mais profundos. Não porque sejam perigosos, mas porque são preciosos. Não porque os outros queiram te prejudicar, mas porque eles não têm a capacidade de protegê-los. Sua mente funciona como uma obra de arte em processo. Mostrar essa obra antes da hora permite que pessoas com pincéis desajeitados toquem na pintura, estraguem a textura, alterem as cores. Não por maldade, mas por falta de visão. E mesmo assim, os danos permanecem. Proteger seu império interior não é arrogância, é sabedoria. É compreender que a maturidade acontece em silêncio, que a clareza nasce da introspecção e que o domínio próprio só é possível quando você não permite que ruídos externos contaminem seu julgamento. Quando você protege o que pensa, você protege quem é. Você mantém firme a base que sustenta suas ações. Você cria uma fortaleza que ninguém consegue manipular ou invadir. Essa é a essência do estoicismo aplicado à vida moderna. Essa é a sua primeira fronteira. Aquilo que nasce dentro de você deve ser guardado até que esteja forte o suficiente para enfrentar o mundo. Existe um tipo de exposição que não acontece pelos lábios, mas pela alma. Uma entrega silenciosa que você faz quando revela suas emoções mais profundas para alguém, acreditando que esse alguém será capaz de segurá-las com o mesmo cuidado com que você as carrega. Mas é aqui que mora um dos maiores perigos ignorados pela maioria. As emoções reveladas cedo demais deixam de pertencer a você. Tornam-se interpretações, tornam-se julgamentos, tornam-se versões distorcidas daquilo que dentro da sua mente tinha forma, sentido e valor. O estoico entende que emoção não é algo para ser esmagado, é algo para ser lapidado. E lapidar exige silêncio, exige tempo, exige solidão consciente. Quando você compartilha suas emoções no auge da intensidade, você entrega algo que ainda não processou. E se você ainda não compreendeu totalmente o que sente, como alguém de fora poderia compreender? A pessoa recebe apenas a versão bruta, frágil, desorganizada do seu interior. E a partir desse momento, o peso da sua emoção passa a ser avaliado por um olhar que nunca viu o mapa completo. Essa avaliação, muitas vezes, altera a forma como você mesmo vê o que sente. Observe como isso acontece. Você se frustra com algo e, no impulso, fala com alguém. No minuto seguinte, o outro já está dizendo o que faria no seu lugar, já está julgando a sua reação, já está tentando acelerar um processo que só você pode conduzir. E quando você tenta se explicar, percebe que não consegue transmitir a complexidade do seu estado interno. O que era um sentimento genuíno se transforma em uma discussão sobre certo e errado, sobre força e fraqueza, sobre expectativas que talvez nem fossem suas. Você perde a propriedade da sua emoção e com ela perde também a clareza sobre o que realmente queria compreender. O silêncio evita esse tipo de contaminação. Ele preserva a integridade da sua percepção. Ele impede que o mundo torne sua dor pequena demais ou grande demais. Ele te protege da interferência precipitada de pessoas que, mesmo com boa intenção, podem transformar sua jornada emocional em um labirinto confuso. O estoico sabe que emoções precisam primeiro ser compreendidas internamente, só depois, talvez, compartilhadas, porque antes da compreensão, tudo que existe é um estado instável. E qualquer interferência externa, por mais leve que pareça, pode alterar o seu processo de entendimento. Há outro ponto crucial que poucos percebem. Quando você expõe suas vulnerabilidades repetidamente, você treina o mundo a te ver pelo prisma do que te dói, não do que te fortalece. As pessoas começam a te associar às suas quedas, aos seus conflitos, às suas angústias. Elas desenvolvem uma visão parcial e, sem perceber, começam a tratar você através dessa lente emocional fragmentada. É assim que você perde a autoridade interna e externa. Não porque você é fraco, mas porque você permitiu
que o que era passageiro se transformasse em identidade nas mãos alheias. E existe também o perigo mais sutil, aquele que atua de forma quase invisível: a manipulação involuntária. Não é sempre intencional, mas é real. Quando alguém sabe exatamente onde você é emocionalmente sensível, essa pessoa, mesmo sem perceber, começa a pressionar esses pontos, a influenciar suas decisões, a orientar suas escolhas com base naquilo que você revelou. Você abre espaço para que o mundo interfira na sua bússola interna. E quando a bússola perde o norte, você se perde junto. Por isso, guardar suas emoções não é frieza, é sabedoria, é preservar sua independência emocional. É proteger sua capacidade de se entender sem que vozes externas alterem o significado do que você sente. É respeitar sua própria complexidade. Em vez de entregar seu coração como um livro aberto, você o trata como algo que precisa ser compreendido por você antes de ser mostrado a alguém. A exposição emocional é uma das formas mais fáceis de perder o domínio de si. E o domínio de si é o bem mais valioso que um estoico possui. Quando você controla suas emoções internamente, nenhuma opinião externa consegue desestabilizar você. Quando você entende seu próprio caos antes de explicar para o mundo, ninguém consegue induzir você a interpretações que não são suas. É nesse ponto que nasce a verdadeira força, uma força que não depende de aplausos, nem de conselhos, nem de validações. O estoico vive a regra de ouro. A emoção revelada deve ser aquela que já foi compreendida. Porque aquilo que não foi entendido não pode ser defendido. E aquilo que você não pode defender, o mundo pode distorcer. A proteção começa quando você escolhe o silêncio como guardião do que sente. E essa escolha muda tudo. Existe uma força invisível que sustenta toda pessoa disciplinada. Uma força que quase ninguém percebe, porque ela não se mostra, não se explica e não busca reconhecimento. Essa força se chama plano silencioso. É o princípio de agir sem anunciar, construir sem revelar e permitir que o resultado apareça, antes que o mundo sequer imagine o que você estava preparando. E se existe algo que o estoicismo ensina com precisão, é que nada destrói mais um objetivo do que a necessidade de falar sobre ele antes do tempo. Pense na última vez em que você contou a alguém um plano importante. Talvez você estivesse animado, talvez estivesse buscando aprovação, talvez quisesse apenas compartilhar. Mas perceba o que acontece imediatamente após isso. Quando você fala sobre algo que ainda não existe, sua mente interpreta aquela conversa como um avanço. Seu cérebro libera dopamina, a mesma sensação de satisfação que viria após a conquista real. O problema é que essa satisfação é falsa. E ao experimentá-la antes da hora, você perde parte da energia que deveria ser usada para realizar, não para discursar. É por isso que Marco Aurélio escrevia para si e não para o mundo. Ele sabia que o plano revelado cedo demais perde vigor. Ele sabia que o impulso inicial, tão raro e tão precioso, precisa ser guardado como uma chama que só cresce no silêncio. Quando você transforma seus planos em palavras antes do tempo, você abre espaço para interferências, dúvidas e críticas que não estavam previstas. Alguém diz que talvez você não consiga, outro comenta que sua ideia não faz sentido, outro tenta te dar conselhos que só dificultam o seu foco. E sem perceber, seu plano começa a diminuir dentro de você. Ele deixa de ser algo puro, forte e seu, e passa a ser algo exposto, vulnerável e dividido com mentes que não estão dispostas a se comprometer pelo que você quer construir. O plano silencioso é exatamente o contrário. Ele nasce dentro de você e permanece ali até estar maduro. Ele cresce sem barulho, sem torcida, sem pressão externa. Ele se molda na introspecção, onde cada detalhe é ajustado com clareza.
Quando você guarda um plano no silêncio, você se livra de 3 inimigos perigosos: a distração causada pelas opiniões, o desgaste provocado pela validação antecipada e a sabotagem interna que surge quando você sente que já fez algo apenas por ter falado sobre isso. Mas existe algo ainda mais profundo. O plano silencioso protege você não só do mundo, mas de você mesmo. Quantas vezes você já mudou de ideia no meio do processo? Quantas vezes você percebeu que seus objetivos precisavam de ajustes, de expansão ou até de retração? Imagine como isso se torna difícil quando você já contou para várias pessoas o que pretendia fazer. De repente, você sente a necessidade de manter o discurso, mesmo que o plano já não faça sentido. Você se sente pressionado a continuar algo que deveria ter sido abandonado ou transformado, simplesmente porque tem medo de parecer incoerente. Isso te aprisiona. Isso paralisa sua evolução. No silêncio, você é livre para errar, corrigir, amadurecer, recomeçar. Porque ninguém está olhando, ninguém está esperando nada, ninguém está te julgando por mudanças naturais do processo. A fase silenciosa é o terreno fértil onde o plano encontra sua forma final. Só quando estiver firme, sólido e real é que você pode decidir se vale a pena mostrar. E mesmo depois disso, o estoico ainda escolhe com cautela. Nem tudo que se torna real precisa ser exibido. O valor do que você constrói não está na quantidade de olhos que assistem, mas na integridade com que você executa. Há um detalhe que poucos percebem. Quando você age sem anunciar, você cria uma vantagem estratégica. O mundo não pode interferir no que não conhece. Ninguém atrapalha aquilo que não vê. Ninguém tenta competir com algo que você ainda não revelou. Você protege sua energia, protege sua mente e protege sua rota. E ao fazer isso, você se coloca em movimento puro, direto, livre de distrações que poderiam te tirar do caminho. O plano silencioso transforma você em alguém que não precisa explicar nada para ninguém. Você se torna um trabalhador invisível, um construtor silencioso, alguém que coloca tijolo sobre tijolo sem buscar aplauso. E quando o resultado aparece, ele não precisa ser defendido. Ele se sustenta por si só. Ele fala por você. Ele mostra ao mundo o que o silêncio foi capaz de construir. É isso que Marco Aurélio chamava de governo interno. Liderar aquilo que ninguém vê para que, quando vejam, não possam negar. No silêncio você conquista a si mesmo. No silêncio você se fortalece. No silêncio você cria uma vida que não depende dos olhos alheios para existir. A dor que você não compartilha não é sinal de isolamento, mas de inteligência emocional. Existe uma sabedoria profunda em permitir que certas feridas sejam tratadas apenas por você. Sêneca compreendia que o sofrimento, quando exposto de forma precipitada, se transforma em opinião, e opinião raramente cura. A dor silenciosa não é repressão, mas proteção. É o entendimento de que certas batalhas precisam ser vencidas dentro da própria mente, sem o peso das interpretações externas, sem a ansiedade causada pela expectativa de conselhos, sem a influência de pessoas que, por mais que tentem ajudar, não conseguem enxergar a extensão real do que você carrega. Quando você compartilha sua dor com alguém, essa pessoa não recebe a experiência completa. Ela recebe fragmentos. E fragmentos, isolados do contexto, tendem a ser julgados. Um conselho que parece útil pode virar pressão. Uma crítica que parece pequena pode virar culpa. Uma interpretação que parece inocente pode virar confusão. A sua dor deixa de ser sua. Ela passa a existir também dentro da mente de outra pessoa, moldada por valores que não são os seus, por vivências que não são as suas, por emoções que não estão alinhadas com o que você está tentando processar. Sêneca dizia que o sofrimento mal compreendido se torna veneno, e compreender exige silêncio.
É no silêncio que você revisita suas quedas, que analisa as causas e os efeitos, que encontra o ponto exato onde começou a se perder e identifica o caminho de volta. Quando você se abre cedo demais, você impede que esse processo ocorra. Você terceiriza sua dor. Espera que o outro te ajude a lidar com algo que apenas você pode resolver. Espera que o outro ofereça respostas que só você é capaz de construir. E, ao fazer isso, você se afasta de si mesmo. A cura deixa de ser uma jornada interna e passa a ser uma busca por validação externa. O estoico sabe que a dor tem um propósito. Ela não é inimiga, não é um castigo, não é um obstáculo colocado no seu caminho para te derrotar. A dor é uma ferramenta de formação. É um martelo que molda o caráter, uma chama que depura sentimentos, uma pressão que revela quem você realmente é. Quando você expõe essa ferramenta enquanto ela ainda está funcionando, você corre o risco de interromper o processo. Você entrega a alguém a chance de opinar sobre a sua transformação antes que ela esteja completa. E isso pode destruir a força que você estava desenvolvendo. Existe também a questão da maturidade. Nem todo mundo tem a capacidade de ouvir sua dor sem julgar. Nem todo mundo tem a sensibilidade de compreender sem distorcer. Muitas vezes, ao compartilhar sua dor, você acaba assumindo também a reação de quem te escuta. Você passa a carregar não só sua própria tristeza, mas também a expectativa, o medo, a preocupação ou o julgamento da outra pessoa. É como tentar se curar dentro de um ambiente que adiciona camadas extras de tensão ao que já estava pesado. A cura interna requer simplicidade, não ruído. A dor oculta tem valor porque te oferece espaço para encontrar força onde antes havia fragilidade. Quando ninguém está olhando, você pode ser honesto consigo mesmo. Você pode admitir erros, reconhecer limites, confrontar seus próprios fantasmas sem precisar justificar nada para ninguém. Você pode se permitir sentir sem pressa, sem interrupção, sem tradução. A dor silenciosa é o ambiente ideal para que a transformação aconteça com integridade. Ela te permite renascer de forma mais sólida, mais consciente, mais alinhada com suas verdadeiras necessidades. E há um ponto essencial. Quando você supera uma dor em silêncio, você se torna impenetrável. Não porque não sente, mas porque aprendeu a compreender antes de se expor. Você aprende a transformar o sofrimento em sabedoria antes de transformá-lo em narrativa. Quando você eventualmente escolhe compartilhar algo, não o faz buscando consolo, mas oferecendo clareza. Não o faz esperando ajuda, mas compartilhando conhecimento. Sua dor deixa de ser fraqueza e se torna instrução. E isso muda completamente a forma como o mundo te percebe. Sêneca sabia que a dor não deve ser exibida, mas elaborada. Não deve ser entregue, mas compreendida. Quando você aceita a dor como parte do seu processo interno, você descobre que ela não te destrói, ela te esculpe. E o resultado dessa escultura é um eu mais forte, mais disciplinado e muito mais difícil de ser abalado. A dor que você enfrenta sozinho é a mesma que te dá o poder de caminhar sem depender de aprovação. É a dor que sustenta sua autonomia emocional. É a dor que te prepara para viver com firmeza num mundo que tenta enfraquecer quem se expõe demais. O sofrimento escondido não é fraqueza. É estratégia, é virtude, é a forma mais pura de autodomínio. E é assim que um estoico evolui, enfrentando o que precisa ser enfrentado, mas preservando o que ainda não está pronto para ser mostrado. A dor é um estágio, não um destino. E o silêncio é a ponte entre o que você sente e o que você se torna. Dentro de você, existe um espaço que não pode ser compartilhado com ninguém. Um cofre interno, onde vivem suas percepções mais complexas, suas motivações mais profundas e as partes da sua essência que ainda estão em formação. Esse cofre é invisível aos olhos do mundo,
mas se torna vulnerável toda vez que você tenta abrir suas portas para alguém que não tem a capacidade de entender o que realmente está guardado ali. Marco Aurélio sabia que um império não cai apenas pela força dos inimigos, mas pela imprudência de revelar rotas estratégicas, fragilidades e intenções antes da hora. E da mesma forma, um ser humano se enfraquece quando entrega ao mundo aquilo que deveria permanecer protegido, gerando interpretações que nunca foram convidadas para o processo. O primeiro tipo de coisa que você nunca deve revelar são seus pensamentos ambíguos, aqueles que ainda estão em fase de teste dentro da sua mente. Todo ser humano passa por momentos de reflexão profunda, onde ideias surgem com força, mas ainda sem forma definida. Expor esse estágio embrionário é permitir que outras pessoas toquem naquilo que ainda nem você entende completamente. E quando alguém tenta moldar sua reflexão inacabada, você corre o risco de absorver um pensamento que não é seu, uma dúvida que não era sua, uma interpretação que não combina com a sua essência. Seus pensamentos ambíguos não precisam ser validados, precisam ser amadurecidos. O segundo tipo envolve suas fraquezas que você ainda não domina. Quando você compartilha uma vulnerabilidade que ainda está aprendendo a controlar, você entrega ao mundo uma chave que pode ser usada contra você, intencionalmente ou não. Há quem não saiba lidar com sua fragilidade e a confunda com incapacidade. Há quem use essa informação para te diminuir, te comparar ou te pressionar de formas sutis que minam sua força interna. A fraqueza exposta antes da superação cria um ciclo perigoso, onde você passa a buscar soluções externas para algo que só pode ser resolvido dentro do seu próprio processo de disciplina. Há também seus valores em construção. Revelar princípios que ainda estão sendo moldados coloca você em uma posição vulnerável. A pessoa para quem você expõe pode tentar acelerar sua evolução, te questionar com intensidade desnecessária ou te julgar por não ser ainda aquilo que está tentando se tornar. Valores precisam de tempo, prática, repetição, erros e correções silenciosas. Quando você anuncia ao mundo que está tentando mudar, você cria expectativas que podem atrapalhar seu trajeto. A pressão externa tem o poder de desvirtuar até o valor mais puro, porque transforma sua busca por crescimento em um espetáculo público. Outro conteúdo que deve permanecer no cofre são suas dúvidas existenciais. Aquelas perguntas profundas que surgem quando você está reorganizando sua vida, suas emoções e sua identidade. Essas dúvidas são íntimas demais para serem expostas a qualquer pessoa. Nem todos têm a capacidade de ouvir sem julgar, de acolher sem distorcer, de compreender sem projetar suas próprias inseguranças sobre você. Ao revelar suas dúvidas, você corre o risco de receber opiniões que confundem mais do que ajudam. A dúvida é um terreno onde você precisa caminhar sozinho para encontrar sua verdade, não a verdade de alguém sobre você. E há um último elemento que deve ser mantido em silêncio: suas percepções, que podem ser mal interpretadas. Nem todas as suas observações sobre o mundo, sobre pessoas, sobre situações ou sobre você mesmo são fáceis de explicar. Há percepções que exigem maturidade emocional para serem compreendidas, e a maioria das pessoas não está pronta para receber esse nível de profundidade. Ao tentar expor uma visão complexa demais, você abre espaço para conflitos, para defensivas, para reações desproporcionais que não fazem jus ao que você realmente quis dizer. A percepção profunda é como uma lâmina fina, precisa de cuidado, precisão e discrição. O cofre das intenções existe para proteger o que ainda está em desenvolvimento dentro de você. Ele mantém intacto seu discernimento, sua identidade, seu foco e sua evolução.
O mundo não precisa saber de tudo para que você cresça. Aliás, quanto menos o mundo souber, mais livre você será. O estoico entende que parte da liberdade vem da privacidade, que parte da força vem da autonomia, que parte do poder vem da capacidade de guardar aquilo que importa. O que você revela deve ser sempre aquilo que já está pronto para enfrentar o julgamento alheio. O que não está pronto deve permanecer no silêncio, onde nenhuma opinião externa tem autoridade para moldar o seu caminho. Quando você escolhe o que entra no cofre, você também escolhe quem você se torna. Porque guardar suas intenções não é ocultar, é proteger. Não é esconder, é preservar. Não é se afastar, é se construir. Essa é a sabedoria que sustenta aqueles que caminham com propósito. Essa é a disciplina de quem entende que o mundo só deve ver aquilo que já está forte o suficiente para não ser derrubado. A vida se torna caótica quando você tenta controlar o que está fora do seu alcance. E se existe um princípio central no estoicismo, um princípio que sustenta toda a filosofia desde Epicteto até Marco Aurélio, é este: concentre seu poder apenas naquilo que depende de você. Mas existe um detalhe que poucas pessoas enxergam. O silêncio é o primeiro mecanismo desse controle. É ele que impede que o mundo coloque as mãos no que deveria ser governado apenas por você. Quando você fala demais, quando revela demais, quando entrega aquilo que ainda não está pronto, você abre mão da sua própria liberdade. E nada é mais perigoso do que perder o domínio de si por aquilo que você mesmo ofereceu ao mundo. O silêncio não é apenas uma prática, é uma lei. Uma lei que determina se você será escravo das opiniões ou soberano sobre sua própria mente. Toda vez que você revela algo íntimo, você cria uma versão externa de si mesmo que começa a circular na cabeça das outras pessoas. Essa versão não é você. É uma interpretação, é uma sombra distorcida, e quando você ousa voltar para dentro com a intenção de evoluir, descobre que está carregando também o peso do que o outro pensa. Isso te prende, isso te fragmenta, isso te faz perder a autoridade sobre sua própria narrativa. O silêncio quebra esse ciclo. Ele te devolve a soberania. Ele te coloca novamente como o único responsável por suas escolhas, seus atos, suas emoções e seus valores. É no silêncio que você volta a se ouvir. É no silêncio que você volta a sentir. É no silêncio que você volta a perceber o que realmente importa, porque o ruído externo deixa de interferir na lucidez que só nasce quando você está conectado consigo mesmo. A mente silenciosa não é vazia, é afiada. Uma mente que não gasta energia explicando é uma mente que reserva energia para agir. Existe um fenômeno psicológico poderoso aqui. Quando ninguém sabe o que você pensa, ninguém tem o poder de te manipular emocionalmente. Quando ninguém sabe o que você deseja, ninguém tem o poder de bloquear seus caminhos. Quando ninguém sabe quais são seus limites internos, ninguém consegue ultrapassá-los. O silêncio é uma forma invisível de autodefesa. Ele fecha portas que você nem percebe que estava abrindo. Ele impede que pessoas com intenções confusas testem sua firmeza. Ele impede que pessoas inseguras projetem suas fraquezas em você. Ele impede que pessoas controladoras tentem reorganizar sua rota. E existe ainda outro aspecto. Quando você controla o que fala, você controla o que pensa. Parece simples, mas é profundo. Se você fala impulsivamente, pensa impulsivamente. Se você revela sem critério, formula sem critério. Se você entrega sem reflexão, vive sem reflexão. O silêncio organiza sua mente. Ele te obriga a filtrar, a selecionar, a classificar o que realmente importa. Você passa a distinguir com clareza o que é emoção passageira e o que é verdade profunda. Esse tipo de discernimento não nasce no barulho. Nasce na atenção interna, na pausa, na análise, na maturidade que só surge quando você se contém.
Marco Aurélio escrevia para si porque sabia que a mente humana é um campo de batalha constante. As emoções querem poder, as expectativas dos outros querem poder, as comparações querem poder. Mas o imperador não podia se dar o luxo de ser governado por nada que estivesse fora da sua vontade racional. Ele se tornava imbatível ao proteger seus pensamentos, ao não entregar seu mundo interior a ninguém que pudesse deturpar sua lucidez. Isso não o tornava frio, o tornava livre. Essa é a lei. Controle começa onde o silêncio começa. Se você não controla sua boca, alguém controlará sua mente. Se você não controla o que revela, alguém controlará suas vulnerabilidades. Se você não controla suas intenções, alguém controlará sua rota. Quando você pratica o silêncio consciente, você constrói uma fortaleza interna tão sólida que nenhum julgamento externo consegue atravessar. Você passa a atuar no mundo sem pedir permissão. Você toma decisões sem buscar aprovação. Você se guia pela própria bússola, não pela bússola emprestada dos outros. O silêncio, portanto, não é uma fuga. É uma arma, é um filtro, é um escudo. É o espaço onde você recupera seu poder, seu foco, sua clareza e sua coragem. Quem domina o silêncio, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, domina tudo o que realmente importa. Há uma lei silenciosa que governa todas as pessoas mentalmente fortes, embora poucos percebam sua existência. Uma lei que separa quem vive reagindo ao mundo de quem vive guiando o próprio destino. Essa lei pode ser entendida através de 3 círculos, 3 níveis de proteção que definem o que você deve guardar, o que pode compartilhar e o que precisa ser mostrado apenas quando estiver pronto. Essa estrutura é simples, mas profunda o suficiente para mudar completamente sua relação com o silêncio, com a confiança e com a própria identidade. Marco Aurélio usava essa lógica sem lhe dar nome, mas suas meditações revelam exatamente o mesmo princípio. Aquilo que depende de você deve ser protegido, e aquilo que não depende deve ser observado de longe. A regra dos 3 círculos nasce dessa sabedoria. O primeiro círculo é o círculo do eu. Ele é o núcleo, a parte mais profunda da sua mente. O espaço onde vivem seus valores reais, seus medos que você enfrenta sozinho, seus planos que ainda não nasceram, suas dores que ainda estão sendo tratadas, suas percepções que ainda são brutas demais para o mundo tocar. Esse círculo é intransponível. Ninguém entra nele. Não importa se a pessoa é próxima, se diz que te ama, se oferece ajuda. O que está nesse círculo faz parte da sua alma. Esse nível não pode ser compartilhado porque envolve tudo aquilo que só você tem condições de compreender. Revelar o que está nesse núcleo é entregar o controle da sua essência para alguém que nunca poderá carregá-la sem distorcê-la. O círculo do eu é o território inviolável. Ele é sua fortaleza mais íntima e precisa permanecer fechado. O segundo é o círculo da confiança real. Aqui estão as partes de você que podem ser compartilhadas, mas apenas com quem já demonstrou maturidade emocional suficiente para ouvir sem julgar, compreender sem pressionar e acolher sem interferir na sua autonomia. Nesse círculo entram apenas poucas pessoas, talvez 2, talvez 1, talvez nenhuma em alguns momentos da vida. Aqui entram dúvidas que já foram parcialmente processadas, dores que você já entendeu, planos que já têm estrutura. Esse círculo exige discernimento. Exige perceber quem realmente sabe guardar sem transformar sua vulnerabilidade em opinião, quem sabe respeitar seu espaço, quem não projeta suas inseguranças nos seus processos. O círculo da confiança não é sobre proximidade emocional, mas sobre capacidade de escuta madura.
E essa capacidade é rara. O terceiro círculo é o círculo público. Aqui entram as coisas que você escolhe mostrar, não as coisas que escapam, não as coisas que aparecem sem querer, mas o que você decide revelar com intenção, consciência e maturidade. Esse círculo não é sobre exposição, é sobre estratégia. Ele inclui resultados que já foram protegidos no silêncio. Ideias que já foram lapidadas, transformações que já estão sólidas demais para serem abaladas. Esse círculo é sua apresentação ao mundo. É aquilo que ninguém pode destruir porque já foi construído dentro de você com independência. É aqui que você mostra, não para provar seu valor, mas para exercer seu valor. A sabedoria estoica está em saber exatamente o que pertence a cada círculo. O erro mais comum das pessoas é inverter essa estrutura. Colocam no círculo público aquilo que deveria permanecer no círculo do eu. Entregam no círculo da confiança aquilo que mal compreenderam. Expõem dores antes de curá-las. Divulgam planos antes de construí-los. Buscam aprovação antes de buscar clareza. E quando percebem, já estão vivendo sob o peso de expectativas externas que nunca deveriam ter sido criadas. Já estão tentando sustentar versões de si mesmos que não nasceram da própria vontade, mas das opiniões alheias que se infiltraram pela falta de silêncio. A regra dos 3 círculos não serve apenas para proteger quem você é. Ela serve para orientar quem você está se tornando. Porque quando você respeita essa estrutura, você cria uma ordem interna. Você sabe o que pertence ao silêncio absoluto, o que pertence ao diálogo consciente e o que pertence ao mundo. Você se liberta da necessidade de contar tudo para todo mundo. Você se liberta da culpa por guardar coisas que são apenas suas. Você se liberta da ansiedade de buscar constantemente validação externa para movimentos internos que só você deveria estar testemunhando. E há algo essencial aqui. Quando você organiza sua vida em círculos, você se torna mais forte, mais disciplinado, mais centrado, porque cada pensamento encontra seu lugar, cada emoção encontra seu espaço, cada intenção encontra sua prioridade. É assim que você cria uma vida silenciosa por fora e poderosa por dentro. Uma vida onde você não é arrastado pelo barulho, mas guiado pela sua própria bússola. Uma vida onde você não vive explicando, mas vivendo. Não reagindo, mas escolhendo. Não se expondo, mas se fortalecendo. A regra dos 3 círculos não transforma apenas a forma como você se comunica. Ela transforma a forma como você existe. Quando você termina de construir algo dentro de si, algo que nasceu do silêncio, da introspecção, do autodomínio e da disciplina, o mundo não consegue mais desmontar o que você criou. É nesse ponto que o silêncio deixa de ser apenas uma prática e se transforma em identidade. É quando você percebe que não precisa ser interpretado para existir, que não precisa ser compreendido para continuar, que não precisa ser validado para seguir adiante. A força nasce exatamente no momento em que você entende que seu valor não está no que você expõe, mas no que você protege. O eco do silêncio é essa presença sólida que você carrega mesmo quando não está dizendo nada. Ele é o espaço interno onde você se fortalece enquanto o mundo tenta adivinhar o que te move. Marco Aurélio compreendia isso como poucos. Quando governava, não governava pelo grito, pela exibição ou pela necessidade de provar algo. Ele governava pela estabilidade interna. Enquanto todos falavam, ele buscava entender. Enquanto todos tentavam influenciar, ele buscava silêncio para pensar. Enquanto o mundo exigia respostas imediatas, ele reservava o direito de refletir antes de abrir a boca. Um imperador não pode ser precipitado. Um imperador não pode ser moldado por pressões. E você, dentro do seu próprio universo, também não pode. Para ser soberano sobre si mesmo, precisa erguer esse mesmo tipo de império interno.
Um império onde o silêncio funciona como base, estrutura e coroa. O eco do silêncio aparece quando você não reage por impulso, quando você não entrega sua opinião mais íntima apenas porque foi provocado, quando você escolhe observar em vez de se justificar. Cada vez que você segura sua língua, você treina sua mente. Cada vez que você escolhe não revelar, você treina seu foco. Cada vez que você mantém suas intenções protegidas, você aumenta sua liberdade. É assim que nasce a verdadeira força. Não quando você mostra ao mundo quem é, mas quando percebe que não precisa mostrar nada para que sua vida avance. Existe um detalhe que poucos percebem. Quanto mais silenciosa é sua construção interna, mais poderosas são suas ações externas. O barulho é típico de quem ainda não sabe para onde está indo. A firmeza silenciosa, por outro lado, pertence a quem já traçou o caminho e sabe que falar sobre ele não acrescenta absolutamente nada. O eco do silêncio não é vazio, é direção. É a certeza de que você está fazendo o que deve ser feito, mesmo que ninguém veja. E quando o resultado aparece, ele carrega uma força que não pode ser negada, porque nasceu da parte mais profunda de você. Mas há algo ainda mais importante. O silêncio te dá tempo. E tempo é um dos elementos mais valiosos do estoicismo. Tempo para pensar, para amadurecer, para avaliar se aquilo que você está querendo realmente faz sentido. Tempo para perceber se a emoção é verdadeira ou apenas reação. Tempo para decidir se vale a pena seguir ou recuar. Quando você fala demais, perde esse tempo. Quando você se expõe demais, perde a lucidez que só existe quando você não está sendo observado. O silêncio devolve a você o domínio da sua própria jornada. O eco do silêncio também cria uma aura de mistério, não no sentido superficial da palavra, mas no sentido estratégico. O mundo não sabe suas intenções, então não sabe onde te atingir. O mundo não sabe seus medos, então não sabe como te manipular. O mundo não sabe seus desejos, então não pode moldar suas decisões. O estoico não é um livro aberto. Ele é um mapa que só ele sabe ler. Ele é um caminho que só ele sabe trilhar. Ele é um império que só ele sabe proteger. E isso o torna indesgastável diante do caos externo. Ao transformar sua vida em um império inviolável, você também redefine seus relacionamentos. Você começa a perceber quem realmente merece acesso aos espaços externos, quem merece alguma entrada parcial e quem jamais deve se aproximar do núcleo do seu ser. Você descobre que muitos queriam ouvir suas dores, não para ajudar, mas para alimentar a curiosidade. Que muitos queriam saber seus planos, não para apoiar, mas para medir sua capacidade. Que muitos queriam conhecer suas intenções, não por empatia, mas por interesse. O silêncio filtra tudo isso. Ele afasta quem não tem profundidade e aproxima quem sabe respeitar sua estrutura. Por fim, o eco do silêncio é o estado em que você se torna dono absoluto de si mesmo. Nada te arrasta porque nada te controla. Nada te derruba porque nada te invade. Nada te confunde porque nada te influencia sem sua permissão. Você se torna o imperador do seu próprio império interno. O império construído com lucidez, guardado pelo silêncio e sustentado pelo domínio de si, o maior poder que um ser humano pode alcançar. Chega um momento na vida em que você percebe que não precisa mais lutar para ser ouvido. Não precisa mais correr para explicar suas escolhas, justificar suas decisões ou convencer o mundo de que você sabe o que está fazendo. Esse momento não nasce do orgulho, mas da maturidade, da compreensão profunda de que aquilo que realmente importa nunca dependeu da aprovação alheia, mas da sua capacidade de manter sua mente protegida, focada e livre. É aqui que o silêncio revela sua verdadeira natureza, não como ausência de palavra, mas como presença de domínio.
não como fraqueza, mas como forma suprema de força. A maior prova de crescimento não é se expor, é se conter. Não é contar, é guardar. Não é buscar entendimento, é sustentar a própria verdade sem precisar que alguém a valide. O estoicismo sempre ensinou que o mundo externo é instável, imprevisível, mutável. As pessoas mudam de opinião, mudam de intenção, mudam de direção. Se você apoia sua identidade no que elas dizem, você se torna tão instável quanto elas. Mas quando você ancora sua vida no silêncio consciente, na reserva inteligente, na proteção estratégica do seu império interno, você se torna inabalável. O silêncio cria raízes, e raízes não se movem diante de qualquer vento. O ponto final dessa jornada é a constatação de que o silêncio molda quem você é de verdade. Ele te ensina a agir pelo que acredita e não pelo que alguém espera. Ele te ensina a trabalhar pela sua visão e não pela vaidade de falar sobre ela. Ele te ensina a superar suas dores sem tornar seu sofrimento um espetáculo. Ele te ensina a respeitar o ritmo da sua própria evolução, sem permitir que as pressões externas te acelerem ou te desviem. O silêncio é a prova de que você não se vende por aplausos, não se dobra por crítica e não se perde por influência. Quando você escolhe viver com essa consciência, tudo ao seu redor muda, suas relações mudam, porque você passa a reconhecer quem se conecta à sua essência e quem apenas se alimenta da sua exposição. Seus movimentos mudam, porque você deixa de agir impulsivamente e passa a agir com estratégia. Seus resultados mudam, porque você entende que a energia que antes era gasta falando, agora é investida fazendo. Sua identidade muda, porque você deixa de ser alguém fragmentado pelas opiniões e se torna alguém inteiro, guiado apenas pela própria razão e pela própria visão. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de não ser conduzido por ninguém além de si mesmo. A liberdade de internalizar o que realmente importa e ignorar o que não acrescenta. A liberdade de construir uma vida silenciosa, profunda e poderosa, onde cada ato fala mais alto do que qualquer palavra. O estoico descobre, cedo ou tarde, que aquilo que o mundo não sabe, o mundo não pode controlar. Aquilo que o mundo não vê, o mundo não destrói. Aquilo que o mundo não toca, o mundo não usa contra você. O silêncio é sua blindagem, sua muralha, seu maior aliado. Ele te mantém lúcido quando o mundo tenta te confundir. Te mantém firme quando o mundo tenta te derrubar. Te mantém inteiro quando o mundo tenta te fragmentar. O silêncio te liberta da necessidade de ser compreendido e te entrega o poder de simplesmente ser. E esse é o ápice do domínio interno: viver com propósito, agir com clareza e preservar tudo aquilo que faz parte da sua essência. Chegamos então à verdade que sustenta cada palavra deste vídeo. Você não deve revelar tudo não porque o mundo é perigoso, mas porque sua mente é sagrada. Não porque as pessoas são inimigas, mas porque sua alma precisa de espaço para crescer sem interferência. Não porque você desconfia dos outros, mas porque confia demais no processo que acontece dentro de você. O estoico não esconde nada, ele protege. Ele protege o que é frágil até que se torne forte. Ele protege o que é semente até que se torne raiz. Ele protege o que é intenção até que se torne realidade. E quando finalmente fala, quando finalmente mostra, quando finalmente revela, não há julgamento que o abale, nem voz que o desvie, nem olhar que o intimide, porque ele revela apenas aquilo que já domina. E o que é dominado por você nunca poderá ser controlado por ninguém. Se tudo que você ouviu até aqui fez sentido, então algo fundamental já começou a mudar dentro de você. Talvez tenha sido uma frase, talvez tenha sido um insight, talvez tenha sido apenas a percepção silenciosa
de que estava entregando demais, falando demais, confiando rápido demais. O simples fato de reconhecer isso já é um sinal de evolução. Porque o despertar estoico não acontece com barulho, acontece com lucidez. A partir do momento em que você percebe que sua mente é sua fortaleza, você começa a tratá-la como tal. E quando faz isso, nada do que o mundo disser consegue te tirar do eixo novamente. Agora é o momento de reforçar esse pacto com você mesmo. Não um pacto feito em voz alta, mas um compromisso silencioso, tão profundo que nem precisa ser verbalizado. A partir deste ponto, escolha manter sua vida em círculos. Escolha respeitar seu império interno. Escolha falar menos, observar mais e agir com mais precisão do que nunca. Escolha proteger o que ainda está em construção e fortalecer o que já está firmado. Escolha ser o tipo de pessoa que o mundo não consegue ler facilmente, mas que todos reconhecem pela firmeza das suas ações. E se este vídeo te trouxe clareza, se ele expandiu sua visão sobre o silêncio, sobre o autodomínio, sobre a força de proteger sua mente, então vou te pedir duas coisas simples, mas poderosas. A primeira, deixe o seu like, não como um gesto automático, mas como reconhecimento do valor que este conteúdo gerou dentro de você. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam acessar essa consciência. A segunda, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, todos os dias, você vai encontrar reflexões que fortalecem sua estrutura interna, que expandem sua visão de mundo e que te ajudam a viver com a firmeza de um verdadeiro estoico moderno. E antes de ir, quero que faça uma coisa para consolidar essa transformação. Escreva nos comentários, sem se expor, sem revelar nada íntimo, uma única palavra que representa o que você vai proteger daqui para frente. Pode ser foco, pode ser paz, pode ser propósito, pode ser disciplina. Escolha uma palavra, uma só. Ela será o símbolo do seu compromisso. Um lembrete silencioso de que sua vida é sua, seu império é seu, sua força é sua. E que a partir de hoje, você não entrega mais ao mundo aquilo que precisa ser guardado. Seja bem-vindo à próxima etapa da sua evolução. Você não está apenas assistindo a conteúdos, você está construindo uma nova versão de si mesmo. E essa versão começa no silêncio.